Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre a procura do Remo para um novo defensor, um zagueiro para o restante dessa temporada, algumas atualizações sobre o Léo Coelho, informação que vem lá do futebol uruguaio é de que ainda não houve um acordo com o Remo, inclusive alguns portais já colocam ele com a camisa do Remo aqui, como se fosse contratado, mas não é bem assim, pelo menos não nessa manhã de terça-feira que eu estou gravando um vídeo aqui para vocês. Quero atualizar também sobre o zagueiro uruguaio Christian, que está lá no futebol português. Será que ele vai fechar? Não vai? Que são os dois nomes que vinham sendo ventilados no Remo recentemente. Além disso, eu separei aqui mais outros 4 jogadores que certamente teriam um custo um pouco mais alto, mas que eu vejo que o Remo poderia convencer esses jogadores de olho já num contrato para o ano que vem, que seria, vai jogar agora a reta final da Série B, ano que vem o Remo tem uma perspectiva de conseguir um acesso e estaria na Série A, e sem dúvidas para esses jogadores seria uma boa voltar para o Brasil, ou alguns que já estão, e fazer parte do acesso, e ano que vem estando também na primeira divisão, com aumento salarial e tudo mais. Vou trazer os detalhes aqui para vocês. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Bora checar a próxima meta, que é de 69 mil inscritos e 100 aqui no YouTube. Falta menos de 18 inscritos aqui no canal. Então, dependendo quando você clicar e se inscrever, já vai virar o número, 69.1 aqui, ó. Conto aí com a ajuda de vocês. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos aqui no canal, onde todos os dias trazemos notícias, atualizações do mercado da bola do Remo. Então, vou deixar essa matéria aqui, ó, lá do futebol do Peñarol, que ele trouxe aqui, ó. Por enquanto, o Léo Coelho permanece no Peñarol. As negociações com o clube do Remo estão em andamento, mas já surgiram interessados de times da Europa, Oriente Médio e Ásia. O jogador está muito feliz no Peñarol e não descarta ficar até o fim do contrato, disse aí o portal, que vai até o final desse ano. Ele perdeu muito espaço, ele vinha sendo titular por lá desde 2022, não é a primeira passagem dele lá no futebol uruguaio, e aí se a gente for analisar, desde o mês de junho ele perdeu essa posição como um titular absoluto, tanto que dos últimos 6 jogos para cá entrou em apenas 2, e foi titular em 10 jogos, é muito pouco para um jogador que já tem 32 anos, tem uma identificação no clube, mas que custa muito alto, então não seria uma coisa ruim para o Peñarol se livrar do jogador brasileiro de 32 anos. Já jogou também no Nacional, nos 2 clubes maiores de lá, passou também no Fênix do próprio futebol uruguaio, e aqui no Brasil nunca teve tanto destaque assim em um clube de primeira ou segunda divisão, apenas passagens rápidas, pelo Comercial, Portuguesa, Paraná e alguns clubes de São Paulo, Penapolense, São Paulo, Nacional de São Paulo, enfim, algum dos clubes. Então, para ele também seria uma boa, até para ele ter um pouco mais de visibilidade dentro do futebol brasileiro, e foi um dos primeiros nomes a serem especulados, mas que ainda não houve um avanço. Sinceramente, não acho que é uma contratação fácil ou barata. E aí surgiu essa informação também do Christian Tassano, acho que essa é a pronúncia, o Tassano, ele tem 29 anos, zagueiro destro também, 1,86 m, estava por último lá no Feirense do futebol português da segunda divisão, Então, tanto a Liga do Uruguai quanto a Liga aqui da segunda divisão de Portugal, acho que são níveis até parecidos, É claro, tem alguns times bons em cada um delas, os 3 primeiros ali são muito bons, mas de resto são clubes bem medianos, Então não é uma liga, nossa, de referência, estava sendo titular e tudo mais. O Christian, então, lá no Feirense, 32 jogos, já tinha passado também anteriormente no futebol russo e no próprio Santa Clara de Portugal, onde já desempenhou um bom futebol. Aqui na América do Sul ele passou rápido, no Danúbio, também do Uruguai, e depois no Rosário Central, só 2 jogos, não tem experiência aqui no Brasil, é um nome muito bom também, mas agora eu quero focar em algumas outras possibilidades que o Remo poderia ir atrás. Certamente teria um custo alto, em algum desses aqui, mas é igual eu falei no início do vídeo, seria uma opção para esse jogador chegar, contrato de 2, 3 temporadas, e aí, esse ano tendo um salário, vamos colocar um dos mais altos do elenco, e o ano que vem conseguindo um acesso para uma Série A, eventualmente aumentaria também esse seu vínculo e o salário, assim como fez, com vários jogadores que estavam no ano passado na Série C, conseguiram o acesso e aí permaneceram nesse ano com um salário bem maior. Bom, primeiro aqui é um zagueiro que surgiu com muito potencial, que é o Robson Bambu, 27 anos de idade. Não é um zagueiro barato, só para você ter uma ideia, ele chegou no Braga lá de Portugal por quase 6 milhões de reais há um pouco mais de um ano e meio atrás, Antes já tinha sido vendido pelo Nice da França, pelo Atlético Paranaense por mais de 60 milhões de reais. Então, assim, era um jogador com potencial gigantesco, vinha de boas passagens pelo Santos e o início muito promissor no Atlético, até não ir bem lá na França, 23 jogos, depois ainda passou pelo Corinthians, 12 partidas, 21 jogos no Vasco,
e aí sendo emprestado para o Arouca e aí sendo comprado pelo Braga em definitiva, né? Até participou de foi relacionado para o amistoso de pré-temporada, terminou o ano passado não sendo o titular absoluto da posição. É aquela coisa, né? Seria uma contratação cara, mesmo que a equipe aqui, né, o Braga emprestaria ele sem uma compensação financeira. Ainda assim, para o salário dele, certamente passaria ele dos 300 mil reais tranquilamente, até por conta dele já ter saído do Nice, né, e ter ido para o Braga e tudo mais. Então não acho uma contratação barata, sem dúvidas a mais difícil aqui nesse vídeo que eu trouxe para vocês, mas por que não, né? Igual eu falei, às vezes consegue umas boas contratações. O próprio Remo esse ano conseguiu alguns jogadores que eu particularmente não imaginava, né, que teria chance de ser contratado. Outro também no futebol português, brasileiro, essa é uma situação mais fácil, é o zagueiro Naves, de 23 anos de idade. Não acho que ele chegaria para ser um titular absoluto e tudo mais. Porém, é um jogador que surgiu muito bem na base do Palmeiras, aquela mesma safra do Vitor Reis e tudo mais. Ele é um pouco mais velho, tem 23 anos, e teve algumas chances no profissional, né? Eu até pensei que ele iria virar um grande jogador e tal, tipo assim, iria no Palmeiras, né? Mas não deve ser o que vai acontecer. 10 jogos no Palmeiras nessa atual temporada, jogou muito mais o Campeonato Paulista, 15 jogos no ano passado, 14 jogos em 2023 e 2 partidas 2022 e 2021, ou seja, 2021 com 19 anos e 2022 com 20, ele já vinha tendo espaço, né? Não foi o que aconteceu, acabou perdendo vamos colocar o reserva imediato na posição e foi, de acordo com o portal, emprestado ao Alverca, né, lá do futebol português. Se eu não estiver enganado, ele não foi emprestado de fato não, ele foi, tipo assim, já tendo uma opção para o Palmeiras ficar com um percentual de olho numa venda futura. Eu acho que o Remo poderia sim ter ido atrás do jogador, igual falei, é diferente, né, igual do Léo Coelho, do Christian aqui, do Robson, enfim, que chegaria para ser titular absoluto. Ele não, seria uma opção de valorizar no médio e longo prazo e ser vendido no futuro não tão distante, né? Então não vejo ele como titular absoluto, mas certamente seria uma boa alternativa. Tá aí jogando então pelo Alverca, né? Se eu não estiver enganado, esse clube está hoje na segunda divisão do futebol português. Mais um que eu já tinha comentado anteriormente é o Zé Ivaldo, tá? Jogador também que não seria barato. O Cruzeiro pede algo próximo de 4 milhões de reais para liberar o jogador, mas ainda assim, por que não, né? Imaginar um jogador que já conquistou alguns acessos na carreira, vinha sendo titular no Santos, mas o Santos não queria deixar ele mais em campo porque contratou os zagueiros nessa janela do meio do ano. E aí, se ele jogasse mais, teria que ativar uma cláusula no qual ele teria que ser comprado, né? E aí o Santos não tinha esse interesse. Enfim, o Cruzeiro até já recebeu alguns contatos de clubes da MLS, da Arábia Saudita, e aí deve negociar o jogador, que tem um salário, pelo que eu vi aqui, próximo dos 250, 300 mil por mês, que não é um valor tão fora da realidade assim para uma Série A, mas o Remo estando na Série B, igual eu falei, fica uma situação um pouco mais complicada. Um nome muito bom, né? Bem melhor do que os outros que eu havia comentado aqui com vocês, então teria uma certa dificuldade. Mais um aqui também, indo para a reta final do vídeo, é o zagueiro Raul Gustavo, que pertence aí ao Ferencváros, lá da Hungria, jogou aí no Corinthians, passou também pelo Bahia, foi comprado pelo clube lá da Hungria por um valor baixo, né? Foi menos de 1 milhão de reais. Tem 26 anos, é um zagueiro canhoto, diferente dos outros nomes que o Remo procurou, que é destro, 1,89 m. Eu ficaria de olho também, acho que o Ferencváros, por exemplo, se não for utilizá-lo, seria até uma boa emprestá-lo, né? Talvez pagando uma parte de um salário e tudo mais, não seria uma opção inimaginável não, viu? Para falar bem a verdade, não acho que seria tão complicado essa contratação. Porque se você ver a temporada passada, ele termina aqui, ó, dos últimos 10 jogos, apenas 2 como titular, marcou até um gol aqui, ó, nessa passagem dele lá no futebol húngaro, e a maioria entrando 1 minuto para acabar o jogo, 21 minutos e tudo mais. Então jogando com pouca frequência lá na liga. Enfim, de qualquer forma, acho que é um bom jogador, ficaria de olho. Destaque dele foi na temporada de 2022, 33 jogos, 4 gols e mais 2 assistências. E aí foi comprado por um valor que eu considerei até baixo, né? Só 1 milhão de reais, com o Corinthians ficando com um percentual de olho numa venda futura. E você, desses nomes que eu trouxe aqui, né, como opções, você acha uma boa? Eu acho que, igual o Robson Bambu, o Zé Ivaldo, são nomes muito melhores, mas que seria muito mais caro. O Naves seria um bom reserva, não titular. E o meio termo, né, que eu acho que seria viável, é o Raul Gustavo realmente, porque mesmo que o Remo pague pelo empréstimo, né, igual vai pagar pelo Nico Ferreira, né, se não estiver enganado, 700 mil reais. Então o Ferencváros pagou 1 milhão, né, se você paga esse valor para emprestar ele, né, já seria mais que suficiente. E ainda o Ferencváros paga metade e o Remo metade, 100 mil, 150, tenho certeza que o Remo poderia contratar para ter um zagueirão, né, para ser titular absoluto. Eu acho que ele ficaria no meio termo, melhor do que os dois que foram especulados, bem mais caro também, mas mais barato do que o Robson e o Zé Ivaldo,
Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos que estão aqui na tela. E deixe seu like, se inscreva que nos ajudou bastante aqui no canal. Muito obrigado a todos, até mais, valeu!